Muito bem, nós estamos mais uma vez aqui para continuar, o nosso estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós pretendemos, nessa noite de quarta-feira, encerrar o capítulo de número 3. Eu gostaria de encerrar com vocês o capítulo de número 3. Na última oportunidade que nós estivemos aqui falando, nós paramos aqui no capítulo de número 3, no versículo 12. E agora nós pretendemos continuar do 13 até o final do capítulo. É um final de capítulo que enfoca, é um tema que a gente vê quase em toda a carta, do apóstolo Pedro, e falamos muito disso nos últimos estudos, que é a questão do sofrimento. Então, o tema que a gente se propõe a falar com vocês nessa noite é o triunfo sobre o sofrimento. Nós vamos ver que no final dessa abordagem aqui, acredito que se encaixa o tema, o triunfo sobre o sofrimento. Eu queria pedir aos irmãos que estão aqui na igreja que se coloquem de pé. Nós vamos fazer uma oração e depois você pode se assentar e a gente vai ler assentados mesmo para poder ganhar um pouquinho de tempo aqui nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos chegamos à sua presença, Senhor, agradecidos por estar aqui, Senhor, pela vida, pela saúde, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos na Tua casa para aprender a Tua palavra, Pai. Pai, eu quero confessar diante de Ti todos os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Coloco também aquelas que são dos meus irmãos, Pai. Te peço que o Senhor venha, através da Tua graça, da Tua misericórdia, nos tocar, Senhor, nos purificar de todo mal, Pai, de todos os pecados, Senhor, dos quais estejamos cientes e até daqueles que nos são ocultos. E que, a partir desse momento, Senhor, o Senhor venha falar comigo, venha falar com cada um dos ouvintes dessa palavra nessa noite e venha ministrar em nosso coração, Pai, para que possamos dar um passo a mais e crescer, Senhor, mais na fé e no conhecimento, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos a Ti nessa noite agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Irmãos, nós estamos diante dessa noite aqui, nós estamos aqui nessa noite diante de um dos temas mais difíceis da Bíblia e diante de uma das passagens que ou está entre as mais difíceis ou poderia ser uma séria candidata a ser a passagem mais difícil da Bíblia. Eu estou me referindo aos versículos que estão aqui a partir do versículo de número 19, 20, 21, uma passagem bem complicada, essa daqui bem polêmica, bem difícil. E o tema, que o apóstolo aborda aqui ao final do capítulo 3, que é o tema do sofrimento humano, já é um tema muito difícil de abordar. Eu vou ser sincero, vou ser sincero para vocês e dizer que se dependesse de mim, eu nunca escolheria esse tema para poder pregar, para poder ensinar sobre o tema do sofrimento humano, Não é um tema agradável de forma alguma, mas como, quando a gente se dispõe a fazer um estudo expositivo, capítulo a capítulo, versículo por versículo, é importante, que a gente identifique essas passagens e aprenda com elas, inclusive sobre um tema difícil como esse, que é o tema do sofrimento. Por que eu digo que o tema do sofrimento é um tema difícil? Porque ninguém gosta de ouvir sobre sofrimento. Essa é a realidade, Ninguém, é um tema que não atrai ninguém. E por que ninguém gosta de ouvir sobre sofrimento? Porque ninguém gosta de sofrer. E por que ninguém gosta de sofrer? Porque nós não fomos projetados por Deus inicialmente, se é que eu posso usar esse termo, para sofrer. Deus não nos criou, originalmente falando, para o sofrimento. E digo mais, que nem é a grande intenção de Deus que nós soframos, apesar de que pode acontecer.
né? Nós vamos ver aqui que há momentos, sim, que Deus utiliza o sofrimento nas nossas vidas. Mas se a gente for analisar o contexto da Bíblia, a história bíblica, quando o homem ele é criado, ele não é criado para o sofrimento, muito pelo contrário, né? O homem é criado para estar em comunhão perfeita com Deus. E estar em comunhão perfeita com Deus não é sofrimento, é prazer, é gozo, é alegria, é desfrute. Então o homem é criado para estar nesse relacionamento íntimo com Deus, próximo com Deus, e o homem é colocado num lugar maravilhoso, né, chamado Jardim do Éden. E ali ele tinha comunhão frequente, comunhão constante, ligação íntima com Deus. Mas, né, não tenho tempo aqui para entrar em detalhes sobre o livro do Gênesis, mas nós vemos logo no início que o homem ele opta por utilizar o seu livre-arbítrio e ele vai optar por seguir um caminho que é o único caminho que Deus falou, olha, não siga por esse caminho. Porque no dia que você optar por esse caminho, no dia que você fizer isso, no dia que você desobedecer essa simples ordem que eu estou te dando, então vai haver um rompimento, então vai haver morte. Aí, morte é esse rompimento, né? A Bíblia vai dizer que o salário, o pagamento pelo pecado é a morte. O pecado é a transgressão, o pecado é errar o alvo, é quando Deus coloca algo que nós temos que fazer e nós fazemos, nós optamos por fazer justamente diferente daquilo que Deus nos ordena fazer. E é isso que aconteceu lá. E Deus já tinha alertado, né? Não foi sem alerta que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. Olha, no dia em que vocês fizerem isso, nesse dia vocês morrerão, né? No dia que vocês praticarem isso e cometerem esse pecado, nesse dia, né? No dia que comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, nesse dia morrerão. E a partir daquele momento, irmãos, a partir desse momento de ruptura nesse relacionamento com Deus, ali entra o pecado. E aonde entra o pecado, entra o sofrimento. Então, se nós pudéssemos extirpar completamente o pecado desse mundo, nós extirparíamos o sofrimento. Então, nós temos que começar a entender o tema do sofrimento a partir dessa premissa, a partir desse ponto de vista. Por quê? Porque, olha só, o homem comum, o homem natural, ele não entende essa questão do sofrimento. E por isso esse tema é tão difícil, esse tema é tão delicado. Eu gosto muito de, às vezes, ver documentários, né, quando eu tenho oportunidade, documentários históricos. E tem alguns documentários que são quase impossíveis de assistir, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, por exemplo, de assistir um documentário sobre campos de concentração. Aquilo é terrível, né? São imagens muito difíceis da gente assistir, que seja. Aí eu gostaria de te fazer a seguinte colocação. Aí imagina que você fosse um homem, né, que naquela época foi mandado para dentro de um campo deste de concentração. E que à noite, num daqueles barracões gigantes, mal cheirosos, você está em cima da sua cama, tipo beliche, tipo estrado de madeira, sem colchão, sem nada, num ambiente terrível, talvez com fome, com o corpo doendo, e acompanhando diariamente toda uma sorte de atrocidades, cada uma pior do que a outra. Se você fosse uma pessoa comum, um homem comum, talvez você pensaria o seguinte: olha, ou Deus não é onipotente, ou Deus não é bom. E por que talvez você raciocinaria assim? Porque você pensaria assim: olha, mas se Deus é onipotente, se Deus tem todo o poder, então por que Ele está permitindo isso aqui? E se Ele está permitindo isso aqui, então Ele não é bom. Então ou Deus não é bom, ou Deus não é onipotente. E aí talvez você chegasse num outro raciocínio pior ainda. Talvez você falasse assim: mas se existe um Deus que não é nem bom nem onipotente, então não é Deus, então não existe Deus. Entende? Então esse é o raciocínio, irmãos, do homem natural.
Esse é o raciocínio do homem que não tem o conhecimento da palavra de Deus, que não tem o conhecimento bíblico. E digo mais, até qualquer um de nós que temos o conhecimento da palavra, que temos o conhecimento bíblico, que conhecemos a doutrina bíblica do pecado, se um de nós exposto a um sofrimento intenso, nenhum de nós pode levantar a mão e falar assim: eu nunca vou murmurar, eu nunca vou, eu vou ser igual Jó. Você observa até mesmo na história de Jó, que em determinados momentos, não estou usando aqui o termo murmuração, mas que ele mesmo ficou ali meio que indignado, mas por que está acontecendo isso comigo? Então, assim, é terrível, irmãos, o sofrimento. Então é um tema, o primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês a respeito do tema de sofrimento é o seguinte: é lógico, a gente vê logicamente que o sofrimento ele não poupa ninguém. Não tem condição social, não tem raça, não tem cor, não tem nível de escolaridade, não tem país. Todo mundo passa por sofrimento. Nós chegamos ao mundo sofrendo, passamos por sofrimentos durante a nossa caminhada aqui, e muitas vezes no final da vida ainda partimos desse mundo, muitas vezes sofrendo. E quando a gente trata desse tema, quando não é a gente que está sofrendo, fica muito fácil de apontar o dedo, fica muito fácil de resolver o sofrimento do outro, fica muito fácil de julgar o sofrimento do outro. Mas quando somos nós, a nossa família, quando é a nossa pele que está debaixo de sofrimento, é diferente. Eu passei aconteceu algo interessante, sexta-feira passada, eu passei no Banco Bradesco ali do centro, e eu fui pegar no caixa eletrônico um talão de cheque. Quase ninguém usa cheque mais hoje, Mas aí eu passei lá para pegar um talão de cheque. E quando eu estava saindo para fora ali na calçada do banco, tem um estacionamento, do lado do portão daquele estacionamento do Bradesco ali de frente à praça, eu vi uma jovem, uma moça, aparentava talvez pouca coisa mais que 20 anos de idade, com uma bebezinha, uma nenezinha ali de colo, mamando ali nela, ela amamentando, e ela sentada literalmente na calçada, com uma caixa daquelas balinhas, acho que é manjubinha, aquela balinha colorida, molinha, parece uma gelatina, acho que é manjubinha, e vendendo aquilo ali. E a hora que eu saí, eu vi a moça ali, eu fui no banco, peguei o talão de cheque. Geralmente eu ando sem dinheiro no bolso, mas peguei um pouquinho de dinheiro ali, separei uma nota de R$10. A hora que eu passei voltando ali, eu peguei uma manjubinha dela e dei os R$10 e falei: pode ficar com o troco, E a manjubinha, R$1, ela abriu um sorriso, falou: nossa, Deus te abençoe, moço, tal. Por que eu estou citando isso? Porque a vontade que dá, irmãos, é de chegar para aquela moça e falar para ela assim: mas levanta daí, o que você está fazendo nessa calçada aí com a sua filha? Para com isso, sai disso aí, levanta disso aí. Essa é a vontade que dá. Mas eu não sei qual que é a história dela, eu não sei o que colocou ela lá. Eu não sei o que está acontecendo nesse momento na vida dela, na família dela. E quando a gente começa a amadurecer um pouco mais e passar por certos sofrimentos, eu até 30 e poucos anos de idade, eu achava que eu sabia, que eu já tinha passado por sofrimentos. Mas os sofrimentos que eu tinha passado são pequenas coisas do dia a dia. Pequenos problemas de saúde, pequenos problemas de trabalho, de relacionamento, perda às vezes de um tio, uma tia, um avô, uma avó. Mas quando eu adentrei aos meus 35, 36 anos de idade, eu fui acometido de uma doença e acometido de uma depressão em 3 meses. E ali eu comecei a entender que eu não conhecia o que era sofrimento. E depois, um pouco mais à frente, 6 anos à frente, quando eu perdi a minha mãe em 3 meses por um câncer de pâncreas, eu comecei a entender que eu sabia menos ainda de sofrimento. E depois, 1 ano
seguinte, quando a minha irmã ficou acometida de câncer e eu perdi ela há cerca de 3 anos atrás, eu comecei a entender um pouco mais de sofrimento. E eu sei que há pessoas, eu sei que eu não passei nada na minha vida diante do que algumas pessoas já passaram. Então, o primeiro ensinamento que eu trago para a minha vida e eu trago para a sua vida é: diante do sofrimento alheio, tenha muita reverência e humildade. Eu não sei se eu também não estaria sentado ali na calçada ali, se eu estivesse passando pelo que a menina passou. Mas é muito fácil, né? Às vezes nós apontarmos o nosso dedo e falar: mas você tem que fazer assim, quando você não está vivendo aquilo. Então, por isso que eu digo que esse tema é delicado, por isso que eu digo que esse tema é difícil, é controverso, só quem passa pelo sofrimento, só quem está sofrendo o sofrimento ali, sabe o que é passar. Se você não está, muitas vezes você não está nem em condições de entender ou de julgar a pessoa que está passando por aquilo ali naquele momento. Então nós, como cristãos, nós temos que ter, antes de mais nada, aí eu não estou falando do nosso sofrimento, eu estou falando do sofrimento alheio. Agora eu vou começar a falar do nosso sofrimento. Antes de mais nada, irmãos, nós temos que ter uma atitude de reverência, de respeito. Nós temos que ter uma atitude de humildade e uma atitude de compaixão, de tentar nos colocar no lugar do outro e de perguntar para nós mesmos: mas será que se eu estivesse passando, eu também não estaria fazendo assim? Porque é muito fácil, né? Quando a gente não sofre, ou quando a gente não, por exemplo, às vezes a gente vê numa situação de pecado, né? Você passa no bar e vê o alcoólatra ali é a fraqueza dele. E qual é a sua? É muito fácil apontar dele. Mas e se Deus chegar para você e apontar a sua para você? Talvez não seja o álcool, mas tem outra coisa aí. Então essa é a primeira lição que nós temos que aprender diante do sofrimento humano. No texto que nós vamos ler aqui, eu quero ler com vocês, a minha versão que eu estou lendo aqui é a NVT, que eu escolhi para ler esse trecho, vai dizer o seguinte, olha: quem é que desejará, versículo 13 de capítulo 3, tá? Quem é que desejará lhes fazer o mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem, não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor em sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Eu quero que você preste atenção nessa parte, nesse finalzinho aqui, versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Quando a gente analisa esses versículos que a gente leu aí, e principalmente o final, né, o finalzinho, que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus do que por fazer o mal, a gente tira algumas lições dessa passagem aí. A primeira lição que a gente tira dessa passagem é que frontalmente ela vai afetar a chamada teologia da prosperidade ou a teologia da vitória. Sabe aquela teologia que fala assim, que se você for gente boa, e eu vou pôr boa aqui entre aspas, nada de mal acontece com gente boa? Se você estiver andando direitinho com Deus aí, em santificação, você não fica doente, ninguém na sua casa fica doente, não tem problema financeiro, não tem problema, enfim, você vai ter uma vida próspera. Nada de mal vai acontecer com você. Vai acontecer com o seu vizinho, com você não. Por quê? Porque você está andando com Deus. Então me parece que essa passagem já elimina frontalmente esse tipo de teologia. Porque ela diz claramente o seguinte, que existem duas maneiras de sofrer. Uma maneira é sofrer por fazer o mal.
e outra maneira é sofrer por fazer o bem. E ela fala o seguinte, gente, não sofram por fazer o mal. Se você tiver que sofrer, sofra por fazer o bem. Por quê? Porque pode ser que seja da vontade de Deus. Olha só, final do versículo, eu vou ler de novo aqui, ó. Lembrem-se de que, versículo 17, lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então quer dizer que é possível sofrer, se for por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Então o que a gente aprende aí? A gente aprende o seguinte: primeiramente, não tem nada de bom em sofrer por fazer o mal. Eu não preciso nem explicar isso, né? É autoexplicativo. Se você sofre por fazer o mal, você simplesmente está colhendo aquilo que você plantou. E a própria humanidade, o próprio homem, as próprias leis, o próprio dia a dia já vai fazer você sofrer porque você fez o mal. Não tem vantagem nenhuma nisso, né? Nessa época aqui, o cristão e o pagão estão igualados nessa questão. Ambos, se fizerem o mal, a chibatada, né, ia comer ali nas costas, né, iriam sofrer. Então, o que a Bíblia está ensinando aqui é que tem dois jeitos de sofrer. Um que todo mundo sabe, não tem nada demais nisso. Sofrer por fazer o mal é a consequência daquilo que você praticou. Muitas vezes nós sofremos, por quê? A própria Bíblia diz de que se queixa, né? O homem queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Muitas vezes os nossos pecados, muitas vezes as nossas falhas, muitas vezes os nossos erros, as nossas desobediências a Deus, enfim, a nossa teimosia faz a gente sofrer. Essa é uma maneira de sofrer. Mas não é isso que Pedro está ensinando para esses cristãos aqui. Pedro está ensinando para esses cristãos: olha, gente, se vocês tiverem que sofrer, sofram por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Ele está falando: olha, pode ser que seja da vontade de Deus, pode ser que vocês vão fazer o bem, pode ser que vocês vão andar corretamente, com uma consciência limpa, que vocês vão tentar praticar o bem, que vocês vão tentar ser bons pais de família, boas mulheres, boas esposas, bons esposos, bons trabalhadores, bons cidadãos, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nos versículos anteriores, e vocês ainda vão sofrer. E às vezes isso pode ser da vontade de Deus. Ou seja, Deus pode usar esse sofrimento, e a gente pode ver isso em outras passagens, né, que eu não vou entrar nelas aqui, mas a Bíblia está cheia de passagens que falam que o sofrimento muitas vezes ele pode ser didático. O sofrimento muitas vezes pode ser santificador. É duro isso aí, né, irmãos? Eu não quero isso para a minha vida, não quero para a sua, eu sei que você não quer para mim e para a sua. Mas a Bíblia aborda essa questão. O próprio Senhor Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições. Não vai ser um mar de rosas. Mas eu venci o mundo. O apóstolo Paulo vai, num determinado capítulo da sua carta, ele vai falar da tribulação, lembra? A tribulação, e essa tribulação vai gerar uma esperança lá, enfim, ela vai gerar uma série de coisas e vai gerar esperança. Então tem várias passagens que mostram que o sofrimento pode servir a esse fim, para nos colocar no eixo, para nos ensinar alguma coisa, de repente para quebrar uma arrogância, para nos dar uma humildade, de repente até para isso que eu falei, para dar uma compreensão melhor. Na minha primeira etapa de vida, até os 30 e poucos, eu não tinha a compreensão do sofrimento que hoje eu tenho. Então, quando você não vive, quando você não passa por aquilo, você não tem, né, aquela experiência mas quando você passa, aí você começa a olhar diferente para aquilo. E o que Pedro está ensinando para esses irmãos aqui, hoje o ensinamento é para mim, para você, é que se for para a gente sofrer, que soframos por fazer o bem. Não é? Lembra de Jesus Cristo no Sermão do Monte? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, que sofrerem perseguição por causa da justiça. Então que sofram por causa da justiça, que sofram por fazer o bem. E fazendo isso, nós teremos uma consciência limpa diante de Deus, e
agiremos de tal forma que aqueles que nos acusam vão ser envergonhados, porque vão ver o bom procedimento, vão ver que não era bem daquela forma e serão envergonhados, é o que está falando aqui. E isso talvez nos dê a oportunidade, o apóstolo Pedro diz, de falar a razão da nossa esperança. Olha só, o Evangelho, ele é algo sobrenatural, está cheio de coisas sobrenaturais. O Evangelho é espiritual, é sobrenatural. Mas nós também temos que ter condições de explicá-lo racionalmente. De alguém que chegar para a gente, de explicar racionalmente qual é a razão da nossa esperança. Olha, eu creio no Evangelho, eu creio na boa notícia, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não apenas pelas coisas sobrenaturais que Ele fez e continua fazendo, mas eu creio num fato histórico, eu creio em algo que aconteceu lá na cruz do Calvário, eu creio em algo que está registrado aqui, enfim, e por aí vai, Então, basicamente, é isso que Pedro está fazendo aqui, Ele está nos dando aqui uma série de explicações, onde ele encerra dizendo, que se for para a gente sofrer, que soframos por fazer o bem, e assim seremos o quê? Abençoados. Por quê? Porque fazendo assim, estaremos consagrando o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Então ele fala, se vocês sofrerem por fazer isso, então não temam os homens. Não tema não. Por quê? Porque Deus está contigo. E a seu tempo, e aí a gente começa a entrar um pouquinho no título, transformará o quê? O vosso sofrimento em triunfo. Deus está olhando. Deus está vendo o sofrimento de vocês. Se Ele está permitindo, tem um motivo. Mas isso aí não vai acabar mal não. Vocês estão sendo abençoados. E isso aí vai acabar em triunfo. Vai acabar em triunfo. E ele começa a falar aqui do exemplo, de Jesus Cristo. Então ele começa a falar aqui no versículo de número 18, ele vai falar, coloca o 18 para mim no telão aí, por favor. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado. Morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Somente até aí por enquanto. Então ele está falando o seguinte, que nós temos um exemplo aqui supremo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é um exemplo dessa questão de sofrimento e exaltação, de sofrimento e triunfo. Por quê? Porque Jesus morre, mas ele morre o quê? Fisicamente falando. Mas ele é ressuscitado, e no final do capítulo a gente vai ver que ele é colocado numa posição muito boa, diante de Deus, diante de todos os principados, potestades e etc e tal. Então assim, nós chegamos numa parte aqui, irmãos, em que a gente pode verificar a questão do nosso posicionamento diante do sofrimento. E quando a gente estuda essa passagem à luz das outras passagens bíblicas que eu citei para os irmãos aqui, a gente tem que entender que esse exemplo é para nós um exemplo que eu diria psicológico e espiritual. As duas coisas meio que parecem estar ligadas aqui. Como que eu cito aqui a questão psicológica? Se a gente pegar outras passagens da Bíblia, nós vemos algumas passagens lá no início da igreja cristã, do próprio apóstolo Paulo, Pedro, em que eles eram presos. E o que a Bíblia fala que acontecia muitas vezes quando esses homens eram presos? E olha que eles não eram presos em cadeias igual hoje não, Era bem pior. Existem historiadores que chegam a dizer que certas prisões desses homens, eles ficavam com as mãos como que algemadas e colocadas tipo num buraco ali na parede. Era muito difícil. Em outras ficava sempre um outro guarda ali, algemado ali, amarrado com eles ali. Então era uma situação difícil, muito complicada. E muitas vezes nós vamos ver esses homens, ao invés de reclamar, ao invés de praguejar, ao invés de perguntar se Deus existe, ou se Ele é todo poderoso, ou se Ele é bom mesmo, eles louvando a Deus, cantando a Deus ali, salmodiando a Deus, cantando a Deus em voz alta ali, dentro da prisão.
Então nós percebemos, irmãos, que o homem, quando ele começa a entender um pouco mais dessa visão, ele começa a ter um posicionamento em que ele se sente privilegiado e não vítima, que é o que acontecia aqui. Olha o exemplo, vou pegar um exemplo agora do Velho Testamento, José. Todo mundo conhece a história de José, foi lançado ali num buraco, foi vendido como um escravo, né? Depois foi lá servir na casa de Potifar, depois foi preso. Mas no final da vida de José, ele é promovido a governador do Egito. Ele se reencontra com aqueles mesmos irmãos que fizeram o mal para ele, e ele paga o mal com o bem. E ele fala: olha, foi Deus que fez isso, estava no plano de Deus. Ou seja, Deus me permitiu passar por todo esse sofrimento para nos trazer até aqui. Agora Ele está me exaltando e está me usando para que eu possa abençoar vocês. Entende? Então é o posicionamento que Pedro está nos ensinando aqui. Ele está colocando como exemplo Jesus Cristo. Olha, Jesus morreu. Jesus passou ali pela via crucis, pelo Calvário. Mas ele fez isso a fim de quê? A fim de reconduzi-los, reconectá-los a Deus. Lembra lá do Gênesis, da ruptura, do início do sofrimento, da entrada do sofrimento nesse mundo? Muito bem. Quando a gente olha a história bíblica, a grande história da Bíblia é a história da reconciliação, que é feita através do sofrimento de Cristo na cruz. Mas aquele sofrimento, ele passa ali e Cristo é exaltado. Lembra daquele versículo do apóstolo Paulo que fala assim, que a vossa leve e momentânea tribulação produzirá para vocês um eterno peso de glória? É o que aconteceu com Cristo e é o que está fadado, né? É o que está destinado a acontecer com todo cristão que verdadeiramente é salvo, verdadeiramente é regenerado. Sofrimento e triunfo. Dificuldade e exaltação, triunfo no sofrimento. E aí o versículo segue, né? O versículo fala assim: sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. E aí começa a complicar, né? Por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que há muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando Ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Para aí, só até aí. Aí complica tudo, né? Dá a impressão que Pedro, mas o que esse Pedro está arrumando aqui? Agora ele começou a falar de espírito em prisão, de pregação para espírito na época de Noé, e colocou a arca de Noé nessa história. Mas que esse Pedro está ficando doido? O que está acontecendo aqui, né? Essa é uma das passagens, irmão, se não a candidata à passagem mais complicada da Bíblia, mais difícil da Bíblia. Porque, volta lá no 19 lá, versículo 19, 18. No final ali, ó, ele fala assim, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Esse Espírito, se vocês pegarem algumas traduções da Bíblia, né, para o português, uma tradução que eu talvez acredito que ainda é uma das mais usadas no Brasil, é a Almeida Atualizada. Na Almeida Atualizada, esse Espírito, ele está com E minúsculo. Vocês que têm a NVT aí, vocês vão observar que está em E maiúsculo. Na NVI também está em E maiúsculo, assim como está na Almeida Corrigida Fiel, E maiúsculo. Então já começa aí a complicar um pouquinho. Os estudiosos da Bíblia já começam a não entrar num acordo aí. Alguns entendem que esse Espírito com E minúsculo é o Espírito de Cristo, é aquela parte que nós também temos que não morre. Quando a gente morre, morre a carne. O Espírito nunca morre, o Espírito é eterno. Então alguns entendem que Espírito é com E minúsculo no português,
Por quê? Porque é o Espírito de Cristo e não o Espírito Santo, entende? Não Deus aí. Já outros entendem que aí está falando do Espírito Santo. Então, quando você pega na NVT, os tradutores da NVT pensam em Espírito Santo, por isso que está com E maiúsculo. E aí a gente pode falar o seguinte, amado, então vamos olhar no grego, como que está, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Lá não tem nem maiúsculo, nem minúsculo, lá é pneuma, e pneuma tanto faz, pode ser para servir uma tradução ou outra tradução. Então, olha só, quando fala, né, que Cristo, ele foi ressuscitado pelo Espírito, e aí vamos continuar agora o versículo e vamos tentar entender, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. A outra questão é, quem são esses espíritos em prisão? É a outra pergunta. Então é espírito, o Espírito de Cristo, aquela parte que não morre, né? Morreu fisicamente, mas tem o Espírito, ou é o Espírito Santo que está falando? E depois, quem são esses espíritos de prisão a quem Pedro está pregando? E continuando, aqueles que há muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a embarcação. E aí ele já vai lá na história de Noé. Então nós temos aí o elemento espírito, nós temos aí quem são os espíritos de prisão a quem Cristo teria pregado na época de Noé, na época que Noé estava construindo a embarcação, que foram cerca de 120 anos. Então, olha só, existem aí essa tradução, essa passagem, existem várias interpretações. Eu vou ler para vocês aqui, eu anotei aqui, ó, a interpretação de Lutero, tá? Que é bem conhecida. Lutero falou literalmente o seguinte, eu vou ler para vocês o que Lutero falou a respeito dessa passagem. Uma passagem maravilhosa, mas obscura, provavelmente a mais difícil do Novo Testamento, de modo que eu não sei ao certo o que Pedro quis dizer. Então, se Lutero falou isso, como é que eu vou chegar para vocês aqui e falar qual que é a certa? Mas o que eu posso falar para vocês? Eu posso falar para vocês as opiniões a respeito dessa passagem dos grandes estudiosos da Bíblia. Então, nós vamos encerrar falando dessas três opiniões, tá? Os três entendimentos. Como é que a gente entende essa passagem difícil, complicada? Provavelmente os leitores da época lá entendiam o que Pedro estava querendo dizer. E não é porque a passagem é difícil que a gente vai descartar ela ou que ela vai anular o contexto do que Pedro está trazendo, porque o que Pedro está trazendo é muito importante, é muito bom. E aí vamos tentar entender essa passagem nesse contexto aí. A primeira explicação que existe a respeito disso é que esses espíritos em prisão, né, seria, que primeiro a palavra espírito seria com E minúsculo, que Jesus Cristo foi, e ele pregou, ele desceu lá no inferno, né? E ele pregou aos espíritos em prisão, que seriam aquelas pessoas da época de Noé, que Noé estava construindo a arca, que não ouviram, né, a pregação, a proclamação de Noé, e que aí Cristo teria ido lá e pregado. Então, quando ele morreu, ele vai lá e prega para esse pessoal, que seriam os espíritos em prisão, pessoas, seres humanos que morreram naquela época, e que aí então estariam recebendo a proclamação, né? Essa palavra pregar aqui, ela tem mais a ver com proclamação, estariam recebendo a proclamação na época nessa época aí que Jesus morreu, e ele volta lá e prega para esse pessoal que escutou lá Noé, mas não deu ouvidos e estava lá nos espíritos em prisão. Essa é a primeira explicação das três. É a que eu menos concordo. Por quê? Porque aí a gente pode fazer algumas perguntas, mas então quer dizer que esse pessoal teve uma segunda chance? E a Bíblia não fala sobre essa segunda chance. A Bíblia fala que depois da morte vem o juízo. Então me parece não se encaixar com o contexto geral da Bíblia, né? E esse pessoal, por que eles tiveram uma segunda chance, sendo que teve pessoas que nem sequer ouviram o Evangelho? E aí? Como é que fica isso? Então,
eu particularmente não gosto muito dessa interpretação, porque eu vejo esses problemas que eu estou falando para vocês aí. Uma segunda interpretação, e eu confesso que essa interpretação é a que eu achava que era certa antes de estudar mais profundamente essa passagem aqui, é a interpretação de que esses espíritos em prisão são, na verdade, anjos. Então eram os anjos caídos, os demônios, que estavam causando a maior balbúrdia ali, a maior bagunça na época ali, nessa época de Noé. E os irmãos sabem que a depravação estava grande ali, ao ponto que Deus fala assim: não, agora eu vou acabar com esse mundo aqui com o dilúvio. E que tinham ali os demônios agindo ali, e que Deus então, ele pega e encerra esses demônios em prisões, e que nesse momento então, que Pedro está descrevendo aqui, Cristo, ele morre, e o Espírito de Cristo vai lá, Cristo em Espírito vai lá e proclama que ele agora, né, ele é exaltado, que ele venceu, e ele proclama para esses espíritos em prisão. Essa seria a segunda interpretação. Eu acho ela um pouco mais aceitável, porque o texto aqui, né, ele vai falar a respeito de anjos, né, o texto todo aqui que a gente estudou, enfim, né, no versículo 22, então me parece que ela é melhor, né, do que a primeira que eu falei para vocês. E é a que eu pensava, não, eu acredito que é isso aí, né, os demônios que estavam lá, lançados lá, e que Cristo vai lá proclamar, né, a sua vitória, né, pregar aí, está mais no sentido de proclamar para esses aí. Tem muita gente que até liga esses anjos caídos aí com os anjos de Gênesis 6, quando fala assim que os filhos dos homens, né, se encantaram, os filhos de Deus se encantaram pelas filhas dos homens, pelas belas mulheres, e que aí tiveram relacionamento com aquelas mulheres, e daí nasceram os gigantes, os enaquins, né, da antiguidade. Tem tudo isso aí. E aí eu já acho que complica mais ainda, porque será que anjo então casa, ou tem relacionamento com mulher, e enfim, vai começando a complicar mais ainda, né? Mas os tradutores, né, os estudiosos que são defensores dessa segunda hipótese, ligam isso normalmente a Gênesis 6, tá? Então é uma segunda interpretação. E a terceira interpretação, e depois de muito estudar, de analisar isso aí, particularmente, é a que, se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria essa terceira, que eu vou falar para vocês agora, que é a que eu acho que, de acordo com as regras da boa hermenêutica, né, porque a hermenêutica, ela olha o contexto e procura explicar algumas passagens da Bíblia com outras passagens, é a Bíblia explicando a Bíblia. Então eu acredito que essa seria, na minha opinião, a melhor. Mas volto a abrir aqui aquele meu parêntese para falar o que eu falei antes. Se nem Lutero sabia, não tem jeito de eu falar para você, é isso, né? É isso. Mas a terceira explicação, para a gente poder encerrar, diz o seguinte, que na verdade, quando Cristo, ele fala que Cristo, vamos ler de novo a passagem aqui, volta no 19, no 20 não, 19. Por meio do qual pregou aos espíritos, 18. Cristo também sofreu pelos nossos pecados, mas foi ressuscitado pelo Espírito, e aí, voltando para o 19 agora, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Aí, dizem os estudiosos, estaria sendo feita uma referência ao Espírito de Cristo, que, na verdade, esse Espírito de Cristo estaria sobre Noé, tá? E aí tem um link de ligação com o que está falando na sequência, porque está falando de Noé. Então, da mesma forma com que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas do Velho Testamento, o Espírito de Cristo, a referência seria o Espírito de Cristo, através de Noé, pregando a esses espíritos em prisão, que nada mais eram do que os seres humanos que estariam vivos
por ocasião de antes do dilúvio aí, desses anos em que Noé estava proclamando o evangelho e muitas vezes proclamando, né, o juízo de Deus, e muitas vezes sendo zombado e muitas vezes sendo ridicularizado e passando por aquele sofrimento. Então, o que esses estudiosos dizem é que essa questão seria o Espírito de Cristo que estava sobre Noé pregando para aquele pessoal. Tá? Em cima disso há um precedente, né? Se nós pegarmos a palavra de Deus, pode colocar no telão, por favor, capítulo 1, versículo 10, fala o seguinte: olha, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Versículo 11, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Então está falando que o Espírito de Cristo estava naqueles profetas que estavam inquirindo a respeito da salvação lá no Antigo Testamento. Então seria o mesmo entendimento, correto? Que o Espírito de Cristo estava sobre Noé, e Noé então estava proclamando àqueles homens que na verdade eram espíritos em prisão, no sentido de serem aprisionados pelo pecado, tá? E Noé pregando através do Espírito de Cristo para aquele pessoal. Depois a gente pode ver também a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Tem um outro versículo, Pedro vai citar Noé novamente lá, né? Quando ele vai falar assim que não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça. É o mesmo sentido de pregar aí, tá? Proclamava a justiça, e 7 pessoas da sua família, quando destruiu, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Então ele está citando a mesma coisa aí com relação à questão de Noé. Então basicamente, irmãos, são essas 3 explicações que tem. Eu particularmente gosto mais, acho mais palpável e mais razoável, né? Mais racional, essa terceira explicação, de que seria o Espírito de Cristo na vida de Noé, e Noé pregando para aquele pessoal que estava aprisionado ali nos seus pecados, que nada mais eram do que os seres humanos que estavam ali vivendo naquela época. Eu acho ela, diante de todo esse contexto, e analisando que a gente está falando sobre um contexto de sofrimento, eu acho que ela se encaixa mais em tudo que a gente está dizendo aí. Depois, para poder encerrar, Pedro vai falar da figura da arca, né? A arca ali simboliza Cristo. Ele vai deixar muito claro que não é pela lavagem da água, que essa água não tira a sujeira, mas é que é uma boa consciência. Ou seja, Pedro está utilizando ali a figura da arca, remetendo a Noé, para falar que Cristo hoje é essa figura, que nós entramos na arca, que é Cristo, e dessa maneira nós somos salvos da condenação. E talvez o fato dele falar que apenas 8 pessoas, né? Vocês viram que na segunda carta fala Noé e mais 7. Quem que eram as 8 pessoas? Noé e sua esposa, e os 3 filhos de Noé e suas 3 esposas. São as 8 pessoas. Apenas 8 pessoas foram salvas. E isso talvez tenha a dizer da questão de que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Ou seja, o evangelho é pregado a muitos, mas poucos, né, realmente têm o seu ouvido aberto pelo Espírito Santo e acatam o evangelho. Então Pedro está utilizando tudo isso para falar: olha gente, Cristo passou por isso, mas Cristo pregou, Cristo é a nossa arca, Cristo é o nosso exemplo. E no versículo 22, coloca para mim capítulo 3, versículo 22, para a gente poder encerrar. O versículo 22 de Pedro vai falar o seguinte: agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele. Houve sofrimento? Sim, houve. Mas houve triunfo no sofrimento através de Jesus Cristo. E eu encerro dizendo para vocês que, se vocês esquecerem tudo isso que eu falei, né, uma aula bem complexa, bem difícil, uma passagem complicada, lembrem-se de que, ao se deparar com o sofrimento humano na vida de vocês,
talvez seja bom lembrar de uma colcha de retalhos, ou de um pano bordado, uma tapeçaria muito bonita. Se a gente pega um pano, né, bordado, e você olha atrás, a parte de trás, você não entende nada, né? Tem umas costuras ali, parece até feio aquilo. Mas quando você vira aquilo, então ali tem uma imagem muito bonita. Então, muitas vezes a nossa vida aqui na terra é esse mosaico. Deus está construindo esse mosaico. E às vezes a gente olha para o que está acontecendo e a gente não entende. A gente não entende o sofrimento humano, e muito menos ainda quando esse sofrimento é na vida da gente. Mas Deus está tecendo ali uma grande tapeçaria, está formando com o mosaico da tua vida uma belíssima imagem. E às vezes no final da tua vida você já vai perceber. E se você não perceber, no final da sua vida, no momento em que você abrir os olhos na vida eterna, você vai entender tudo. E você vai entender que finalmente o teu sofrimento, muitas vezes o sofrimento para fazer o bem, foi conduzido por Cristo a te levar para uma grande vitória e um grande triunfo em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade.